Jamendo.com. Olá, eu me chamo Billy. Eu estou aqui junto com a minha equipe representando o curso de Sistemas de Informação do 8º período para a Inovatec 2021. O tema do nosso artigo é Benefícios do chatbot aplicado a uma assistência técnica e o estudo de caso da FC Informática. Eu irei dar uma breve introdução para que vocês estejam por dentro do tema do nosso artigo. Primeira, a transformação digital das empresas. As empresas vêm crescendo gradualmente nesses últimos anos na área de tecnologia para a melhoria do atendimento ao cliente e negócios internos. Ponto 2. Facilitar o diálogo entre empresa e cliente. O que é o chatbot? Ele é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. E qual é o objetivo? É responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com a outra pessoa e não com uma máquina de computador. Ponto 3. Desenvolvimento do chatbot com auxílio de inteligência artificial. No nosso artigo, mencionamos o quão é importante a inteligência artificial, sendo ela classificada de duas formas, a IA fraca e a IA forte. E o último ponto é o aumento de 68% do uso de chatbots em 2020. Após a pandemia do Covid-19, as empresas optaram por utilizar meios mais rápidos e eficazes para o atendimento ao cliente de forma remota, utilizando o software chatbot. Então, este projeto foi elaborado para auxiliar a assistência técnica FC Informática, que apesar de pequeno porte, possui uma grande demanda de clientes, e pelo fato de distanciamento social causado pela pandemia, que vem apresentando dificuldades para suprir todo o atendimento remoto da empresa. Assim, o objetivo deste projeto é analisar o quão o chatbot pode contribuir tanto com a produtividade dos funcionários no que diz respeito ao atendimento ao cliente, para com o atendimento aos clientes. Bom, este artigo foi baseado na literatura sobre inteligência artificial, processamento de linguagem natural, chatbot e atendimento ao cliente. Sobre inteligência artificial, existem muitas definições, mas uma delas, segundo Tecut, que define inteligência artificial como ciência que envolve ainda que a IA possui as características humanas como aprendizagem, adaptação, percepção e processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural é uma característica humana, que tem como objetivo, segundo os autores como Arella e Café, produzir programas que entendam, analisem e traduzam a linguagem humana, utilizando essa linguagem para aprender e ensinar, e gerar uma resposta ao usuário. Já o chatbot é uma ferramenta que interage com os usuários, usando o processamento de linguagem natural, e é utilizado tanto para simples conversas, como para enviar arquivos ou até mesmo fazer previsão do tempo. Um experimento do filósofo Searle de 1980, chamado O Quarto Chinês, propôs uma crítica à inteligência artificial forte, de modo que os computadores não poderiam ser inteligentes, pois não tinham capacidade de pensar como a mente humana, somente imitá-la interpretando símbolos. Segundo o autor Calado, os chatbots são baseados em regras, que seria a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. A fraca seria programada para reconhecer termos e padrões e responder com respostas pré-definidas utilizando uma árvore de decisão. Já o chatbot inteligente atua com redes neurais como um cérebro artificial, utilizando recursos sofisticados para entender o contexto da conversa, entender emoções e as intenções, e ficando mais inteligente à medida que aprende com os diálogos. Uma pesquisa da Accenture de 2017 mostrou que o uso dos celulares para os usuários se comunicarem com empresas aumentou bastante no mundo. E, segundo o Sebrae, um dos fatores para uma empresa ter sucesso é o bom atendimento ao cliente. Bom, quanto à metodologia, nos primeiros meses de 2021 foram identificados esses problemas citados pelo nosso amigo na FC Informática. A partir daí, iniciou-se um estudo com entrevistas e questionários para levantamento de requisitos da aplicação. As principais tecnologias utilizadas foram a linguagem de programação Node.js, o banco de dados Mongo,
a plataforma do Google Dialogflow e o Power BI conectado diretamente com o banco de dados da aplicação para gerar os gráficos do resultado. Bom, essa foi uma demonstração do sistema de chatbot sendo executado, tanto no celular do cliente quanto no ambiente de desenvolvimento. E aqui está a seção de resultados desse estudo. Inicialmente foram encontradas algumas dificuldades, como, por exemplo, não foi possível obter acesso ao banco de dados do software de ordem de serviço. Então foram inseridos manualmente os dados de cliente e serviços que estavam ativos naquele período na assistência. O gráfico 1 apresenta dados de idade e escolaridade dos clientes, coletados através do primeiro questionário aplicado anterior à implantação do chatbot, e foi identificado que 50,63% dos clientes têm entre 18 e 28 anos, o que indica uma boa idade para entender a interação com o chatbot, pois, segundo o autor Tapscott, essas pessoas são da geração NET, que se sentem melhor interagindo com tecnologias do que somente assistindo à interação, como assistir televisão, por exemplo. Além disso, pelo gráfico, pode-se entender que todos são alfabetizados. Com relação à satisfação do usuário interagindo com o chatbot, o gráfico 2 revela uma pesquisa realizada ao final da conversa, onde o cliente escolhe se ele quer avaliar ou não o atendimento, e dos 47 atendidos, 43 aceitaram responder. Assim, o gráfico 3 apresenta os dados dessa avaliação, onde 40 pessoas foram atendidas dentro de 1 hora. E dessas 40 pessoas, 31 pessoas consideraram o atendimento excelente, 7 pessoas consideraram o atendimento regular, 4 bom e somente 1 pessoa considerou o atendimento ruim. Agora o Bruno vai dar prosseguimento ao resultado. Bom, quanto à pesquisa de satisfação realizada com as funcionárias, ambas relataram que não voltariam ao atendimento manual e também não tiveram dificuldade com o uso do chatbot. Somente uma se sentia sobrecarregada com o atendimento manual, portanto só ela sentiu a melhoria na produtividade. Então, conclui-se que esse estudo foi de fundamental importância para gerar insights para gestores que estão procurando soluções, principalmente em um mundo dominado por uma pandemia, como foi o caso da Covid-19, onde as empresas estão se atualizando para melhorar seus próprios processos organizacionais e estarem um passo à frente da concorrência. Os objetivos desse trabalho foram identificar os problemas na empresa, implantar o chatbot e comparar os dados de satisfação dos clientes e funcionários, a fim de gerar um feedback para melhorias nas funcionalidades do chatbot futuramente. Todos esses objetivos foram alcançados. E, concluindo, sabe-se que hoje a fidelização dos clientes é um passo importante no sucesso de uma empresa. Então, dessa forma, o chatbot trouxe um atendimento personalizado e ágil, pois pode ficar online 24 horas por dia durante a semana. E também pode armazenar dados importantes como feedback, gosto e serviço de cliente, para que futuramente a empresa faça uma análise de sentimento de cliente, por exemplo. Assim, implantando a cultura de dados que está sendo tão impulsionada e divulgada através da ciência de dados e da inteligência artificial.